Tá me ouvindo? Sheila não entrou. Tô, Tá me ouvindo? tô. Tá. É porque eu tô fazendo no computador. Estamos online, tá? Pronto. Olá. A Olá, gente tem oi que dar um Suelen, tempinho oi para as pessoas Sandra. chegarem. Vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem. É, é bom, né? Vamos fazer esse lance que eu Super descobri diferente, adorei. Eu fiz ontem esse. com esse aqui, com Ah, esse é? É, StreamYard. O Gente, é Fábio usa muito bom. direto. Muito Hã? bom. Vale a pena. O Fábio só usa StreamYard. Ah, eu eu não não sabia sabia. Também não. Eu soube Muito ontem bom. dele. Eu descobri sozinha por acaso. Deixa eu ver se eu aumento o meu som aqui. Eu descobri. O som Tá tá melhor o bom, som? tá 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 bom? ótimo, bom, tá tá bom. bom. Eu descobri por acaso, tá? Agora deixa eu olhar como é que tá lá no Facebook. Peraí. Deixa eu olhar Ah, lá, né? é verdade. Mas são muitas informações, gente. Se É você muita tivesse me coisa. dito que era a primeira vez sua, o Fábio podia ter ajudado aqui, porque ele já tá fera nisso. Mas vambora. Primeira vez. Depois ela vai ficar salva, não vai na sua página? Ótimo. Deixa eu ver se já tá aqui, né? É no Facebook? Tá aqui. Tá? Então, ótimo. Tá aqui. Agora deixa eu. Tá aqui. Eu botei o como sexualidade e sexo na pandemia. Vocês colocaram os nomes de vocês, né? Sim. Uhum. Eles pedem para botar um textozinho e o texto Ah, eu é coloquei. verdade. Eles pedem para botar um textozinho, eu coloquei um texto É um pequeno que eu acho resumo, né? que não está aparecendo aqui agora. Eu coloquei um texto. Já tem 3 pessoas assistindo. Eu Depois coloquei. eu acho que só você que vai ter acesso às perguntas, se de repente eles perguntarem, né? Pois é, como isso aqui é Mas novo Não, para pode, mas mim. tudo mas bem. pode aparecer também. Eu acho que não, aparece, eu acho que para quem está ouvindo também, se quiser, as perguntas. Pois é, mas eu não estou Ah, tá. conseguindo ver as pessoas. Eu não estou conseguindo saber se as pessoas estão me ouvindo. Não tem nenhum chat que dê para elas responderem Ah, para você? Ah, tem aqui, tem um chat. Deixa eu ver aqui. A Sheila saiu, Sandra. Eu perguntei se estão me ouvindo. E aí eu acho melhor a gente meio que ir começando a falar, porque depois, quando ela ficar gravada, esse início vai acabar ficando chato e depois, de repente, até não. A Sheila entrou de novo. Ah, Não, então tá. alguém mandou um coraçãozinho, mas eu não estou conseguindo ver os nomes das pessoas que estão entrando. Eu não estou conseguindo ver os nomes das pessoas que estão entrando. Deixa eu ver se aqui. Peraí, só um minutinho. Gente, olha só, nós estamos começando com esse. Deixa eu apresentar. Deixa eu só ver isso aqui. As pessoas. Ah, já tem, já estou vendo os nomes. Já tem gente, já Então, respondeu. ótimo. Estão ouvindo. Então, Bom, perfeito. então deixa eu falar. Sheila, peraí, a Sheila eu tenho que chamar a Sheila, tem que. É. Pronto. Bom, então vamos lá. Olha, eu não estou conseguindo isso aqui. Bom, é um prazer ter vocês aqui. Ih, Muito ela saiu de bom. novo, Sandra. Não Eu sei não porque sei ela por está que que ela saindo. Eu tá acho que está saindo. caindo, ela está caindo. Ela está caindo. Mas vamos Então, de lá. repente, ela tem que ficar com 4G ligado. Ela está caindo. Oi, Sheila, está acontecendo o quê? Você está caindo? Eu Você fui está mexer no caindo. negócio aqui, não posso. Não, eu acho que é porque não pode mexer em nada no celular. Ah, tá. Bom, vamos lá, Eu não então. tô As pessoas. escutando ela, mas Não está Você não está escutando? escutando? a Sheila não. Mas você está me escutando, Sandra? Tô. É, eu Eu tô Eu não. estou te escutando a escutando. Suelen. É.
Então, Meu microfone. Suelen, vê se é alguma coisa no seu microfone, porque ela tá te escutando. Você está escutando a Suelen, Sheila? Ela está te escutando. Vê se agora Agora você... sim. Agora tô. Tá. Agora tô. Eu tirei o Agora tô. microfone. Vamos ficar sem microfone. Eu acho que o som Tá, vai ficar fica muito sem ruim. microfone, então. Bom, então, quem está chegando, né, tá ainda... Vamos esperar um pouquinho, né, gente? Porque Ainda não vamos são esperar as nem pessoas irem 4, né? chegando. Hã? Ainda não são nem 4, já é 4 horas. O meu são Já são 4 e 3. 4 e Ah, 3. então tá. O meu tá 4 e 1 minuto. Eu resolvi Pronto. fazer na minha Botei o microfone e fanpage. tô ouvindo todo mundo. Pronto. Tá ouvindo? Tô. Tá. Então, Quem sabe faz ao vivo. Hã? Quem sabe... Quem sabe faz ao vivo. Olha, eu estou acostumada a fazer essa live, esse projeto, né, que eu criei agora, super recente, ele tem um nome que é Vamos Falar Sobre... nós precisamos falar sobre isso, né? É um projeto que eu criei, em princípio é no Instagram, mas eu vou variar ele no Instagram e no Face, porque no Instagram só consigo com uma convidada, tá? E no Face, no YouTube, boa tarde, Paula. No Face, no YouTube, eu consigo com mais pessoas. Então, eu vou variar, tá? Eu vou variar Instagram, Face, vai ficar sempre salvo. E como fica salvo, depois eu consigo jogar para as outras plataformas e vocês também, tá? Ótimo. Então, isso é interessante, que a gente consegue jogar para as outras plataformas. Vai ficar gravado e a gente consegue. É a primeira vez que eu vou fazer aqui na fanpage. Eu fiz um teste com a Célia Rezende, que é uma grande amiga e uma terapeuta de regressão de memória. Eu fiz um teste com ela outro dia, mas eu fiz no Face normal, não fiz no Face oficial, na fanpage. Eu não sei qual que dá mais que vem mais pessoas. Audiência. Visibilidade? É Mais visibilidade, audiência, né? número de... Eu não sei se é esse da fanpage ou se é o do... Teoricamente é o que você usa mais, né? Olha, na É fanpage o eu que tenho você mais acaba pessoas, eu tenho mais interagindo mais. seguidores. Eu uso os dois. Na fanpage eu tenho mais seguidores, porque eu não deixo entrar muita gente no meu Face pessoal, porque o Face pessoal ele tem um limite de 5.000. E eu já cheguei nesse limite, foi uma trabalheira louca para diminuir. Então hoje eu peço que as pessoas me sigam lá e me curtam aqui e sigam na minha fanpage, porque a fanpage é ilimitado. Entendeu? A fanpage você pode ter que a página do Face profissional, você pode ir quantas pessoas? 50? O meu já chegou, o meu tá com 10. 10 mil na fanpage? É. Então, excelente. É porque eu comecei há muito tempo, assim, já há algum tempo eu comecei a fazer isso. Por exemplo, seguir alguém, somente questão de trabalho, grupos, etc. Eu sempre vou por ali. Às vezes as pessoas mandam convite, você vai por ali. Pois Aí você eu também não sei esse começa a habituar. horário. Esse horário também é novo, é o horário das 16 horas. E as pessoas estavam acostumadas que eu estou fazendo no Instagram, estou fazendo aqui. Então vamos ver como é que vai ser o movimento, como é que vão ser, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Bom, mas olha só, eu estou adorando estar aqui com vocês, porque é um assunto, esse tema que nós vamos levantar aqui, que é sexualidade e sexo na pandemia, é um tema que tem sido muito levantado. E é interessante porque por várias idades, várias faixas etárias, né? Então, eu primeiro queria falar, né, a Suelen e a Sheila, as duas são psicólogas e sexólogas, certo? Então, achei que era um momento muito propício e eu achei legal, porque uma só, porque não duas sexólogas, porque aí vocês podem conversar entre si. Isso que eu achei legal, entendeu? Porque eu não sou sexóloga. Então, eu vou me meter de vez em quando, justamente como as pessoas que têm curiosidade de saber, tá? Mas quem vai poder fazer uma coisa bacana aí, levar isso, vão ser vocês mesmas, né? Então, vocês não se conheciam ainda, né? Verdade. Estão conhecendo eu já agora. tinha assistido uma live dela, que você tinha me mandado.
Ah, tá, Eu já tinha tá. assistido. Então, porque é muito interessante que nós estamos vivendo um momento tão diferente que a gente passa a se conhecer, a ser apresentados pela online, né? Verdade. Sabe, ser apresentados online. A E vida está online, né? a vida está É. online, a vida está online. E para mim foi uma descoberta muito interessante que eu estou gostando muito desse movimento, né? E aí esse tema é um tema que eu tenho percebido, principalmente, eu tenho sentido isso muito. Eu já sou uma pessoa mais velha, né, do que a Suelen, por exemplo. Você, eu não sei as nossas idades, mas eu sou uma pessoa mais velha. Então, as pessoas Nossa. da minha idade, que eu percebo que realmente os homens estão tentando se preservar mesmo, porque são pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas têm medo de se contaminar, porque o risco é muito maior. Então, eles estão se preservando mesmo. E uma das coisas que um amigo meu me falou é que nunca recebe, porque homem recebe muito vídeo pornográfico, a gente sabe disso, né? Nós que temos, quem tem namorado, quem tem marido, quem tem até amigos, filhos, o que for, sabe, nós não temos isso. Mas os homens recebem normalmente muito, porque eles são muito visuais. Então, eles recebem muito. Aí esse meu amigo me falou que é impressionante, que mais que dobrou o número que eles recebem por dia, porque eles estão confinados, né? São pessoas que eu estou falando com 55 anos em diante, 60 anos, na verdade, em diante, eles estão tendo essa dificuldade. As pessoas mais novas, eu acho que eles se arriscam mais, né? E tem os que têm já o comprometimento, mas que também estão sofrendo em casa, né? Tanto que o título eu coloquei ali um resumo, eu coloquei assim, como lidar com a sexualidade, como lidar nessa pandemia que causa estresse, ansiedade e distanciamento, como lidar com a sexualidade e o sexo? Porque também quem está dentro de casa ali 24 horas, que também não era o normal, também houve uma mudança. Porque você tem que cuidar da casa, tem que não sei o quê. Então, às vezes, eu me pego, às vezes, ficando de penhoar até 2 horas da tarde, quando eu vou poder realmente me arrumar para ir fazer as lives, porque não dá tempo. Então, imagina, o homem, de repente, fica de pijama. Isso tudo muda aquele lance, né? Do cara ir trabalhar, ou da mulher ir trabalhar e voltar e se encontrar. Mexe com a sexualidade, eu acho, com a libido. Então, com a palavra, vocês. Eu vou começar perguntando. Vou fazer uma pergunta, mas depois vocês vão, tá? Eu vou começar perguntando para a Sheila, porque ela colocou assim: para que serve a terapia sexual? E eu gostaria de saber se nesse momento tem havido mais procura do que nos outros momentos, nesse momento de pandemia. Está Se havendo você procura. sentiu uma diferença. Não relacionada à pandemia, porque geralmente meu público em terapia sexual maior é com homens, né? E hoje em dia continuou a procura, continuou a indicação, mas não por causa da pandemia em si, é porque estão reclamando disso. Podem ter uma dificuldade devido a não ter parceiras, às vezes, né? Não podem praticar tanto quanto estariam praticando fora da pandemia, mas não sinto por causa da pandemia exclusivamente, não. Mas continua chegando, mesmo online. Por exemplo, eu já atendi online antes, mas era uma questão com clientes que já eram meus clientes e, por um acaso, se mudaram do país, do estado. Então, a gente continuou via online. Mas estão chegando novos que eu nunca encontrei pessoalmente. Essa é a grande novidade. É de você começar um processo terapêutico sem o contato com a pessoa, né? Sem o ao vivo e a cores. É novo. Assim, eu acho que para a nossa geração, Sandra, é muito novo conhecer Suelen por online agora, né? Nunca nos vimos pessoalmente. Aquela coisa do abraço, dos beijinhos, como vai, tudo bem? Fica uma Mas tela. será que você falou que é mais homens, né, que te procuram? Uhum. Então, será que eles não se sentem até mais à vontade fazendo do que fazendo atrás de uma tela? Olha, eu não tenho estatística eu não posso falar, mas, por exemplo, os meus clientes, alguns clientes não quiseram fazer, por exemplo, online,
devido à falta de privacidade. Poucos que realmente não se sentem confortáveis, né? Mas a questão do masculino que a procura é que, geralmente, pelo meu ponto de vista, é que o homem, como assim, a eles, ainda hoje, a criação deles, essa questão emotiva, de falar sobre os sentimentos, sempre foi um pouco mais restrito. Então, quando eles chegam em terapia, justamente sexual, é porque realmente tocou no ponto mais sensível deles. Não necessariamente a dificuldade deles é exclusivamente naquilo ali que ele está dando a queixa, mas foi um alerta para ele chegar em terapia. Porque com o feminino já não precisa rolar dessa maneira. Porque o homem vai empurrando com a barriga qualquer problema. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Agora, quando chega no sexo, aí não. Aí eles... Opa, tem alguma coisa acontecendo. Agora, eu acho que talvez com a pandemia fique mais flagrante o discurso em sexualidade. Essa questão da fala da sexualidade. Porque agora está todo mundo online. Então, a quantidade de lives, a quantidade de assuntos está indo por aí. Não é isso? Eu, por exemplo, acha, já percebi a minha demanda, eu tive um aumento com relação à terapia sexual, né, por conta da pandemia, mas não, como você falou também, Sheila, não necessariamente com os temas da pandemia, mas meio que pipocou e estourou por conta do isolamento social, por conta do distanciamento, né? E aí, muitas das vezes, o distanciamento com as suas parceiras, né? Ou dentro de casa, quando você tem um relacionamento, um casamento, ou alguma coisa mais que você convive. E isso, sim, é incrível. Também, para mim, o sexo masculino foi onde veio a procura maior. E engraçado, eles não estavam querendo muito online, eles preferiam, Sandra, que fosse presencial. Porque você até pontuou essa questão do... mas aí para eles seria mais fácil? Não, por incrível que pareça, tinha um que já estava há um mês me perguntando, e aí, você vai voltar? Aí teve uma hora que ele falou assim, não, então eu não vou mais esperar e eu vou iniciar o processo online mesmo. E aí começou o processo online. Mas para você ver, né, Sheila, tem alguma coisa de parecido, né, nas nossas demandas. O meu aumentou, mas também é muito mais do gênero masculino do que do feminino. Não que não tenha vindo, né? Mas, assim, é muito mais do gênero masculino e casal, que eu também acabo atendendo casal. Então, assim, isso eu achei muito bacana, do casal vir e tentar ver como é que eles podem melhorar diante de toda essa situação. Porque, como você falou, Sandra, o confinamento também, para quem está casado... Não tá fácil, não. Tá bem desafiador. Eu acho que até entra com o que a Sandra falou também, que é a questão do peignoir, de ficar de camisola, né? Querendo ou não querendo, gente, é muito complicado. Acho que eu volto a falar, nunca acho que na humanidade a gente está escrevendo a história ao vivo e a cores, né? A gente faz parte somos cobaia desse novo mundo, né? Porque eu ouvi muito interessante, uma pessoa falando, eu não sei se era um cientista, se era um médico, eu não era, que falou o seguinte, eu acho que foi o Taish, até o ex-ministro, alguém que falou o seguinte, nós estamos pilotando um Boeing e ao mesmo tempo construindo ele. Mas exatamente isso. Porque a gente nunca teve isso, não. Por mais que falem, Segunda Guerra, as doenças, etc. e tal, mas a gente nunca teve internet. O mundo inteiro, ao vivo e a cores, em tempo real. Então, esse tempo real que a gente vive, né, essa questão de que quem imaginou que iam ser 90 dias, a gente está indo para 100 dias. Nunca ninguém imaginou isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os homens, engraçado, os clientes de vocês, os pacientes de vocês são mais homens, ou casais, né? E mais homens. Aí a Sheila estava levantando, será que não é porque os homens, nós mulheres, falamos muito mais dos nossos problemas, além da gente procurar ajuda, a gente conversa uma com a outra, né? A gente não tem esse problema, a gente conversa, pega uma amiga, claro que a gente não vai falando, mas a gente tem algumas amigas íntimas que a gente conversa sobre a nossa sexualidade, sobre as nossas dificuldades, ou sobre o que for que está acontecendo.
Eu acho que o homem, ele pode falar assim sobre, peguei, garoto mais novo, né? Tô com aquela, peguei aquela, fiz aquilo, saí, Mais mas novo, ele não. não fala sobre as dificuldades deles, entendeu? Então eu acho que eles não falam, porque isso aí é uma questão de, para o homem, eu vejo assim, pode ser que eu esteja, é uma questão de vaidade, de orgulho, de machismo, então eu acho que nessa hora que eles vão procurar ajuda para eles poderem realmente resolver e ter com quem falar, né? Mas, Ou Sandra, não? olha só, eu acho que a questão também, assim, é cultural e social, né? A formação dos meninos ainda é em cima de que aquela coisa, choro, sentimento, isso tudo é uma questão de fragilidade e é para o sexo feminino. Isso ainda é, hoje em dia, está mudando? Tá, graças a Deus está mudando, mas ainda é um processo lento. Nós convivemos com 5 gerações ao mesmo tempo, então a gente tem uma interferência constante. Agora, uma coisa que chama atenção, que essa procura está uma faixa de 23 a 30 anos, que eu achei E bem legal, qual é o maior porque eles, motivo para essa procura? é a questão de começarem a entender que eles podem dizer não, não estou afim. É Porque a isso? grande queixa não é isso só, Não, estou mas dizendo, o que mas está uma vindo grande aí, parte é isso? para mim, o que está vindo aí é isso, é que justamente os É, rapazes não estão, assim, não está combinando o real desejo de ficar com alguém e a funcionalidade deles. Eles estão começando a sentir o que uma está coisa de acontecendo. autoconhecimento, né, Sheila? Emocional, deles entenderem que o corpo deles não é uma máquina. Naquela coisa que é antiga, que, pô, tem que pegar, tem que comer, tem A que coisa pegar essa, tem que pegar aquilo, isso. não está mais batendo para eles. O que eu acho muito legal. É Eu no atendo sentido um de. de 19 anos exatamente assim. Mas porque eles já 19 são anos. criados, mas porque eles já Agora me são diz uma criados coisa, dessa maneira. muito interessante isso. É bem legal. Eles estão sendo criados, mas estão percebendo que aquilo ali não precisa mais seguir aquilo, né? Que eles Não. podem começar Mas tem uma uma coisa se dificuldade de falar, respeitar. logicamente, entre eles. Não vão ficar falando para todos Sim. os amigos, olha só, não vou pegar, não. Não, isso Exatamente a não. coisa do bullying. Porque o Uhum, que vão pensar? E até um medo do que a mulher vai também pensar a respeito disso, entendeu? uhum. Porque se imagina, se um homem chega e diz, né, não, eu não tô afim, vamos supor, caramba, ele é broxa, né? Porque a mulher também, ela sabe ser malvada. Ele é broxa, ele não sei, sabe? Não, aí não tem, sempre tem um desprezo com relação ao sentimento e o desejo do homem, né? Sempre diminuindo. Mas, Sueli, E outra aí também coisa entra também, da criação mesmo. A criação Sim. foi assim. Por exemplo, as meninas ainda é aquela questão de que se elas ficam com mais de um na festa, 2, 3, ela é taxada de galinha ainda, né? E o menino é do garanhão. Ao menino, para que a menina tem que saber alguma coisa se o rapaz vai saber? Ainda hoje rola isso, né? O feminino entra numa Rola. relação achando que Infelizmente rola. o rapaz é que vai saber. Ao mesmo tempo, o rapaz está apavorado que ele sabe tanto quanto ela. Porque geralmente vão se relacionar entre eles mesmos, entre os adolescentes. Sim. Né? E quer dizer, um não sabe nada e o outro tampouco, mas ninguém fala. Porque aí vem a dificuldade do diálogo, de dizer como não sabe, porque o homem é suposto a ter que saber. Né? E quem disse que ele é suposto a ter que saber? Então a menina entra com o discurso. Isso me lembrou, Sueli, eu assisti aquela que eu mandei da Sheila, você falando com você entrevistou uma, Márcia, não é? Não me lembro o nome, uma sexóloga que você A Cida. entrevistou. Quem? A Cida? A Cida Lopes. E ela falou, acho que foi ela, né, que falou uma coisa interessante sobre isso, né? Sobre ela falou alguma coisa interessante que que ficou marcado. Estava agora na minha cabeça, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. Agora, me deu um branco aqui, eu esqueci agora. A gente está ao vivo, isso Daqui a pouco acontece, né? volta. Não faz mal, daqui a pouco eu vou lembrar. Agora, me diz uma coisa. Eu queria trazer muito esse assunto para essa pandemia, né? Claro que a gente vai falar de outras coisas, vai acabar a sexualidade. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para a Suelen. Sexo e sexualidade é a mesma coisa? Qual é a diferença? Então, muita gente fica nisso, porque vamos falar de sexo.
E aí as pessoas não entendem que, na verdade, o sexo está dentro da sexualidade, né? A sexualidade é como se fosse o todo, né? O maior. E aí, na sexualidade, é onde você vai ter os beijos, abraços, toques, carícias, carinho, estar juntos e o ato sexual em si, né? E o sexo é diferente, porque assim, é como se fosse uma das partes do todo. E aí acaba que as pessoas sempre generalizam, né? E não entendem que a sexualidade ela é muito mais profunda, né? A sexualidade é a energia que vai mover o ser humano, né? E imagina, é uma energia que motiva. E se a gente não está com essa baixa de energia, acaba que a gente está com uma baixa energia geral. Porque se a sexualidade é essa energia que move o ser humano, né, faz parte do ser humano, é natural do ser humano, o que acontece? Que, de repente, você, às vezes, anda com uma baixa de energia, às vezes uma baixa libido, alguma coisa assim. Então, é simples essa diferença. O sexo é um ato sexual que está dentro da sexualidade. E a sexualidade é o que engloba tudo, né? Quando a gente realmente fala do todo, como eu falei. Então, para mim, eu vejo que é muito mais importante um casal se relacionar a respeito da sexualidade do que priorizar somente a questão sexual do sexo em si, né? Porque aí o casal está vendo somente uma parte e não está vendo o todo que eles podem aproveitar e podem desfrutar quando eles têm um diálogo, quando eles têm uma comunicação clara, e aí tem essa coisa de trocar, né, do desejo, isso aumenta a intimidade e um autoconhecimento também, né? Não só de si, mas do casal. Você quer acrescentar alguma coisa, Sheila? Eu só acrescentaria que, independente também do casal, né, a sexualidade é inerente ao ser humano, independente se é casal ou não. Quando eu tô tomando um sorvete que eu gosto, eu tenho prazer naquilo, eu estou exercendo o meu prazer. Quando eu estou dançando, eu estou exercendo um prazer. E isso está dentro da sexualidade. Né? A questão, a gente pode até transformar sexo biológico, né? XX, XY, homem, mulher, o que você vê na tua certidão de nascimento. Né? Mas o caso que, como a Sueli falou, a sexualidade ela é abrangente. Isso tudo está dentro. Relacionamento sexual, afetividade, os prazeres. Eu sempre chamo assim, a sexualidade para mim é um desfrute do prazer. Que prazer é esse? É teu. Você que sabe, é individual de cada um. Agora, sim, realmente, as pessoas fazem uma confusão muito grande, que quando você pergunta alguma coisa, vamos falar sobre sexualidade, o que vem na cabeça? Sexo. Relação sexual. Sempre. Tá, isso... entendi. Realmente a sexualidade ela é uma coisa muito maior e ela que pode levar um sexo muito prazeroso, né? Muito mais do que só o sexo em si, né? E agora, mesmo assim, eu ainda acho que é mais amplo. Eu acho que a gente pode explorar, não necessariamente na relação sexual. Você quando se veste, você quando se pinta, você quando se arruma, quando você bota um perfume gostoso, você está exercendo esse prazer. A sexualidade. Ah, tá. Você tá, é você com você mesma. É verdade, é verdade. É verdade. E tem umas pessoas que já têm isso naturalmente, né? Tem umas pessoas que têm uma sexualidade mais exacerbada, né? Mais natural. Em termos de aparência que eu tô falando, que você falou, bota uma roupa, bota um não sei o quê, bota... Tem pessoas que já têm uma sexualidade emana, sentem, né? Se sentem, de repente, né? E eu acho que sabem... Sandra... Fala, pode falar. Fala, não, pode acabar. Eu lembrei... 3 mulheres, gente, é complicado. Tinha que botar um homem aqui. Olha o estereótipo, né? Os estereótipos da gente. Deixa eu falar uma coisa, eu me lembrei do que a Cida falou. A Cida falou que ela fez o curso dela de a formação, o mestrado, eu não me lembro, de sexologia, ela falou o nome de um professor que não é brasileiro, acho que ela fez fora, pelo que ela falou. E ela disse o seguinte, que um momento lá ele perguntou assim, se a mulher transar com 10 homens, não ao mesmo tempo, tiver 10 experiências sexuais, e o homem tiver 10 experiências sexuais, não ao mesmo tempo, com 10 mulheres e a mulher com 10 homens, quem vai aprender mais dali? Você se lembra disso, Sheila?
Eu fiquei tão assim, É. falou assim, quem vai sair com mais conhecimento, com mais aprendizado dali? Aí quem? Aí ela falou, as mulheres. É. Porque os homens, eles já têm aquele jeito deles, eles é que comandam, eles que vão ali, então eles não. Claro que pode aprender uma coisa ou outra, mas quem sai com mais experiência de cada relação que teve é a mulher. Porque o homem ele já tem, eles comandam muitas vezes a relação, ela falou lá, então acaba que eles não ficam abertos para o aprendizado de alguma Mas coisa. aí que eu falo, eu acho que isso daí, assim, isso é a grande mudança que está ocorrendo, né? Vai demorar ainda, claro que vai. Mas isso daí a gente repete, assim, esse tipo, o discurso em si, né, não o dela, mas o geral, é disso, assim, o homem não aprende, a mulher aprende, a mulher é mais sensível, a mulher é mais atenta. Gente, nós somos criadas para isso. Nós somos desde pequena. Quem é que vai para o shopping com a mãe fazer compras de cueca e bermuda? É a mãe com a filha, que geralmente vai comprar as coisas para o marido e para os irmãos. Então, desde cedo, a mulher é criada para cuidar, para pensar. E as crianças também, né? Pois é, nos outros. Agora, o caso, e o menino não. Você vê, até hoje, por exemplo, você vê, é um quarto de menino. Quarto de menina bagunçado tem uma outra conotação de um quarto de menino bagunçado. Ainda hoje a gente repete ainda século XIX e século XX, quiçá século XVIII. De novo, está mudando? Está. Mas essa questão mesmo de que o homem... Por exemplo, eu trago uma outra coisa. Uma época eu trabalhei no planejamento familiar da Santa Casa. Eu lembro que você perguntava para uma mulher sozinha, porque você não podia atender junto o casal, que era planejamento familiar. Você perguntava para ela quantos parceiros ela teve, ela baixava a cabeça. E geralmente era 2, no máximo 3. Porque imagina se ela for falar que teve 10, 20 ou 30. Né? E se você parar para pensar que isso aí é uma doideira, no sentido de que são 15, por exemplo, 15 anos de uma atividade sexual. Uma pessoa que começou a ter um relacionamento sexual com 20 anos, agora está com 35. São 15 anos de atividade sexual. Se ela nunca casou, nunca teve nenhum relacionamento sério, vamos botar um parceiro por ano. Quantos parceiros ela teve em 15 anos? 15. Mas quando uma mulher fala um número qualquer, ainda assusta, gente. Ainda assusta. Nossa, que absurdo. E o cara falar que teve 5 mil, acham barato. Eu não acho 5 mil. Depende da tempo. Se você for pensar, se o cara transa uma vez por semana, cada semana com uma diferente. São 52, pelo menos. Né? Pelo menos. Isso não pois é. mais. Pois é, isso que eu estou falando. Agora, olha só, eu queria voltar aqui para uma coisa. Depois a gente tem uma pergunta aqui, Selma, daqui a pouco a gente vai responder para você. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu queria saber o seguinte, e como fica então? Aí eu vou perguntar para a Sheila agora, apesar de que é primeiro, vocês falam entre si, que isso está sendo legal, tá? Uma fala, depois a outra fala. Como fica então a sexualidade nesse momento que está todo mundo confinado dentro de casa? E a maioria, mesmo agora tendo aberturas, se abrindo, muita gente ainda está dentro de casa, muita gente ainda vai ficar, né? E abre e fecha. Então, como é que fica a sexualidade nisso, dentro de casa agora, para o homem e para a mulher? Eu acho que, assim, de novo, generalizar é muito difícil, né? Porque as pessoas também mentem, né, Sandra? As pessoas falam que estão quietas, mas também dão as fugidas, né? Como você mesmo falou, tem gente aí que continua saindo, e continua, não, eu conheço a pessoa. Então, fica meio difícil a gente saber, pelo menos assim, eu não conheço estatística nenhuma ainda. De novo, todas as estatísticas são em cima do aqui e agora, né? Então, fica meio difícil a gente generalizar. Mas, assim, o que todo mundo assim, se recomenda, né, é que você se satisfaça com você mesma, né, através da masturbação. Esse é o grande boom da história de você poder se conhecer e poder dar prazer para você mesmo. Né? Mas a compensação eu não sei como é que fica essa questão de... As pessoas estão saindo, as pessoas saíam, as pessoas encontram, as pessoas se telefonam, tem a paquera, né? Hoje em dia está uma paquera danada através das lives. As pessoas marcam encontros, marcam jantares. Tem aplicativo que faz esses encontros, né? Pois é, então quer dizer, está tendo isso. Né? Agora, eu não sei se as pessoas resistem a 3 a 4 encontros online, se elas de repente não vão se encontrar
Eu não sei, assim, não, assim, eu não tá chegando até a mim essa Porque é questão tudo de muito recente, retorno. né? É porque é E as tudo muito pessoas ficam com recente. vergonha de falar a verdade também, às vezes. Eu tive uma cliente que ela acabou falando que ela se encontrou. Cliente, sim. Não, então. E aí ela falando, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? É que quando ela começou a perceber ao redor dela a gravidade da pandemia, ela começou a botar o rabo entre as pernas, tipo assim, cara, que loucura que eu tava fazendo. Porque ela tava assim, e trabalhando, e saindo, e numa boa. Só que quando as pessoas próximas dela começaram a pegar, alguns falecerem e tudo, ela acho que entrou em contato com isso, e aí acho que chocou alguma coisa lá que ela parou, e agora é só sexo virtual. E aí hoje assim, e isso acabou aumentando também, né, Sheila? A gente consegue perceber com os nossos clientes o aumento do sexo virtual. E que, assim, eu acho isso super bacana, porque você está desenvolvendo, conhecendo o seu corpo, né? Os seus desejos. E se você tem um parceiro, mas que você, de repente, não está podendo estar com ele, você pode estar dessa forma. Eu acho que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor também. Eu não estou falando dessas coisas, de repente, desses encontros online, não. Estou falando com você e o seu parceiro, o seu namorado. Não é o peguete que você viu, que você conheceu semana passada e que você está fazendo sexo virtual essa semana. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão mesmo, porque o ciberbullying rola pra caramba, né? A porn revenge, que é dormindo com o inimigo, também rola, que é aquela coisa, bastou uma briga para se tiver alguma foto, se tiver algum filminho, você pode ficar... Tem que confiar bastante na pessoa. E eu acho que confiar, e ainda confiar mais ainda, porque, de novo, eu às vezes me chama atenção essa urgência toda, né? Não posso ficar sem. Gente, vamos com calma. Tem coisas, tem que parar para pensar. Tá todo mundo meio que junto, misturado. Então, puxa o freio de mão um pouco, pensa um pouco, faz uma reflexão, porque isso vai passar. Agora, para que dessa urgência toda imediata? Né? Então, com relação à internet e se expor na internet, porque não tem limite. Isso aqui está gravado, qualquer coisa. Não tem. Não sabe nem se está colocando. Você não sabe nem, dependendo de quem for, você não sabe nem se tem outras pessoas assistindo ali também, né? Tanto ainda que tem até dicas, né, de quem se expõe, etc e tal, se tem tatuagem, não mostrar a tatuagem, não ter atrás, não ter nada atrás que revele aonde você está. Quer dizer, para você passar por isso tudo, tem que tomar tanto cuidado. Será que vale a pena? Vontade, né? Será que vale a pena todo esse eu tenho uma pessoa aqui que fez uma pergunta que eu acho que essa pergunta nem é tão difícil assim de responder, mas eu entendo até a dificuldade dela. Ela perguntou assim: gostaria de saber se pode fazer sexo com o namorado, só que eles moram em casas, cada um tem sua vida separada, então ela está com medo, porque ela tem medo de pegar, né? E não é mais uma criança, não é um adolescente, não é. Hoje todos correm risco, mas as pessoas mais velhas correm mais. Então ela gostaria de saber se pode fazer sexo com o namorado. Eu gostaria que vocês dessem as respostas, cada uma de uma vez. Sandra, eu acredito muito que você tem que estar confortável com a história. Você sabe que você está correndo um risco, porque ninguém está imune, né? Ninguém está imune. Não tem aquela coisa, você faz o teste. Tá, você faz o teste, mas e daí? Você pode estar daqui a um minuto agora, você pode pegar, né? Você pode ir lá fora. Pois é. Então, o que eu recomendo é você tem que estar confortável com isso. Se você estiver confortável com isso, o parceiro estiver confortável com isso, parceira, aí são dois adultos, né? Então, os dois adultos estão assumindo um risco que para eles tem que ser bom. Então, não tem como ninguém falar hoje em dia, te dar, não, pode sim, porque ninguém está sabendo disso. É aquilo que você falou, eu faço o teste agora, saio do laboratório e quem garante que eu não peguei. Então, a questão de se responsabilizar, né, pelas escolhas. E eu concordo com você, Sheila. Eu acho que, assim, saber, né, das consequências do seu ato, e aí tudo bem, assim, só que se isso for bom para você,
De repente, se você tiver mais ganhos, né? Eu acredito que não tenha problema. Agora, se ainda assim você quiser fazer um teste, tudo bem. Eu acho que, de repente, assim, não estou dizendo que vai ajudar ou não. Pode ser que ajude. Mas, assim, você precisa estar bem e você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Eu acho que esse aqui é o mais importante. Você tem que estar confortável. Até porque relação sexual você tem que estar confortável, né? É uma questão de a troca, é uma troca, na verdade, é uma troca de energia, né? Essa pergunta que a Selma fez, eu acho que ela queria assim, meu Deus, eu estou querendo encontrar com meu namorado, mas estou querendo saber, né? Pois Todos nós, isso. né? Tá todo mundo querendo essa resposta. De realmente, porque você pode confiar na pessoa, mas isso a pessoa não tem esse controle, não tem. Eu lembrei daquela história de transar sem camisinha, né? Que eu confio na pessoa, eu olho a pessoa e falo assim, mas eu acho que ela não tem nada, olha a cara dela. É a mesma coisa, assim, se a gente for comparando a grosso modo, é isso. Então, assim, você precisa entender o que está acontecendo e aí é aquilo, você vai assumir o risco ou não, entendeu? Você falou isso de transar sem camisinha. Você sabe que eu li uma vez uma pesquisa muito interessante que quanto mais bonita a mulher, mais os homens transam sem camisinha. Viu? Sim. Quanto mais bonita a mulher, mais eles transam sem camisinha, porque não sei o que acontece ali, né? Exatamente, teria que se aprofundar. Porque é bonita e limpinha, sei lá o que passa. Eu que é confiável, que não vai fazer nada... Sei lá, gente, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu sempre acho que sim. Pois é. Não, e aquela coisa, né? A gente pensa pensar o seguinte: se transa comigo sem camisinha, já transou com outras também sem camisinha e vice-versa. Mas é óbvio. Né? Então, é aquela história. Mas aí que tá esse óbvio na hora, é só você. É só com você. É porque o papo eu acho rola. que, eu mesmo casada, eu para ambos. Camisinha, pra você ter uma noção. Então, assim, pra mim isso é tão natural. Não tem essa. Porque a questão, eu acho... 18 anos juntos, a gente só transa de camisinha. O mole que a gente deu há 2 anos atrás foi quando eu engravidei do meu segundo filho. Foi um dia. Mas você não evita. Mas você, então, não faz outro tipo de... Você só usa camiseta. Você não evita de outra forma. Não evito. Você já se acostumou com o uso da camisinha. Vocês se acostumaram de tal forma, né? Que já virou uma coisa assim natural. Faz parte da relação a camisinha. Eu trabalhei 16 anos dentro de escola, trabalhando com sexualidade, né? Então, a garotada, que eu adoro trabalhar com adolescente. E eu sempre coloquei para eles o seguinte, né? Porque, para você ver, adolescentes, 14, 15, 16 anos. Da onde que eles tiraram a ideia de que transar como se fosse chupar bala com papel? Atrapalha a sensibilidade. Da onde eles tiraram isso? Não foi da experiência sexual deles, né? Foi o que ouvindo. mandam. Ouvindo. Então, o que eu falo com eles é o seguinte: você tem 50%, a mulher tem 50%. Óvulos e espermatozoides. Se você, menino, vai lá, tem o espermatozoide e bota a camisinha, e a menina lá vai lá e faz um método que a mulher tem muito mais métodos do que a camisinha, inclusive a camisinha feminina, vamos combinar que são duas pessoas transando, se prevenindo. Então, a chance de não ter uma gravidez não planejada ou uma infecção sexualmente transmissível é muito menor. A camisinha tem que estourar, o método tem que falhar. Eles sempre falam assim, o método tem que falhar, a camisinha tem que estourar, ela tem que estar no período fértil, se engravidar, realmente foi enviado dos céus. Porque é muito complicado. Agora, quando você bota só um fazendo esse tipo de prevenção, um só, os outros 50 tá livre, leve solto para funcionar. Porque pode. Não existe 100%. Isso. E você depositar essa responsabilidade na mão do outro, além do mais. Tá tomando pílula, amor? Tô. Claro que ela tá. Ela pode estar, mas ela pode passar mal, ela pode vomitar, ela pode ter esquecido. A pílula tem que ser tomada regularmente, determinada hora, parará. Quer dizer, como é que você foi de propósito? Não foi. Mas você depositou a sua relação ali na mão do outro. É verdade. Olha só, Sheila, sabe uma coisa que uma vez uma amiga minha falou pro filho dela? O filho dela era adolescente na época. Ela falou assim, meu filho, a partir do momento que o espermatozoide sai do seu pênis, ele já não te pertence mais.
Porque aí você coloca na mão dela, que é ela que vai decidir se tiver uma gravidez. Não é você que vai decidir. Porque acaba que é sempre assim, né? A mulher acaba que, quando ela engravida, ela vai decidir se ela vai querer ou não, por mais que o homem queira muito. Então, ela sempre falava isso pro filho, né? De uma questão de conscientização. A partir do momento que ele sai de você, ele não te pertence mais. Isso aí é então, muito legal você trazer isso, olha, porque eu me lembro que, assim, sei lá, 2009, se eu não me engano, eu fui para um congresso na Suécia. E a gente foi, eu participei de uma bolsa lá que eu tinha ganho, que você conhecia nos bairros lá, eles têm um posto de saúde para adolescente. Então, você vai visitar, tem psicólogo, tem urologista, ginecologista, assistente social. E quem eles trabalhavam? Eles trabalhavam com os meninos, muito mais do que com as meninas. Por quê? Porque eles implantavam isso, assim, eles reforçavam essa ideia de que se você engravidar e você quiser ter um filho, você não vai dar palpite, porque na Suécia é legal fazer aborto. Então, está na mão exclusivamente da mulher. Então, é para eles também consciência disso, da responsabilidade que se ele quiser ter o filho, ele não tem esse direito. Porque se ela quiser fazer o aborto, ela faz. Então, é conscientizar os meninos, porque a gente tem um problema sério com o masculino, né? Ainda hoje. É aquela coisa, é isento, né? Como se a mulher é que engravidasse sozinha. Tanto é que todas as coisas são em função. Planejamento familiar, você só vê mulher no planejamento familiar. Raríssimas as vezes eu vi um homem que foi buscar conversar sobre camisinha. Geralmente é mulher. Porque, ela que engravida. Tá, ela engravida, mas não engravida sozinha, gente. Sim. E as pessoas esquecem disso, né? Então, Verdade. conscientização mesmo da falta bastante. Bastante. Agora, nesse aspecto que vocês estão falando, realmente a mulher, ela tem que ficar muito mais atenta e se cuidar muito mais de se preservar, porque no final acaba que a sobrecarga toda vai ficar com ela. Por isso que a Sheila falou a respeito. Né? Vai ficar, ela é que engravida, ela é que carrega, ela que vai amamentar, ela que vai ficar não sei quanto tempo com o bebê, ela que vai, normalmente Mas, Sandra, assim, né? Normalmente outra coisa, assim, ainda hoje, a gente ainda tem essa dificuldade, por exemplo, se uma mulher vai comprar camisinha, tem mulheres que têm vergonha de comprar camisinha, tem mulheres que têm vergonha de ter camisinha na bolsa. Por quê? Porque ainda você está pensando naquilo? Por que não? Porque, de novo, sexo, você come, você janta, você almoça, você toma banho, né? Você se veste, você trabalha, você toma chopp, você transa. Você é adulto, você transa. Agora, não, isso não. Aí é aquela coisa de que a mulher ainda é taxada. E se o cara. E também tem uma coisa também, ainda tem isso. Se o cara pega a camisinha, tem mulheres que ainda ficam estranhando por que ele pegou a camisinha. O que ele está achando dela. Quer dizer, ainda está uma confusão, entendeu? Assim, Mas isso para todas as idades ou para as pessoas mais velhas? Eu acredito que para todas, tá? Eu acho que não dá para a gente fazer esse recorte assim tão... Exatamente, eu acho que não dá para a gente julgar, mas assim, o pessoal mais novo já consegue entender um pouco mais. Mas eu acho que dependendo da situação ainda vai ter um tipo de pensamento assim, porque... Se estiver namorando sério, vai largar a camisinha. Também. E aí eu acredito também muito com relação à crença, como aquela pessoa, ou aquela mulher, ou aquele homem, aquele menino, né, ou aquela menina, foi criado ao longo da vida, porque aí a gente pega muitas das coisas que a gente vê dos nossos pais. Então, às vezes, uma fala que a nossa mãe ou que o nosso pai fale pra gente, a gente absorve aquilo. E aí, mesmo com toda a cabeça que a gente tenha, né, ou do jovem, que o adolescente tenha, vai ficar aquilo ali, não, mas, sabe, bate na cabeça, fica quase que massacrando, entendeu? Então, assim, aí depende muito, mas ainda tem na parte jovem. A camisinha ainda é barganha, a camisinha ainda é aquela questão de prova de amor. Para que você vai usar? Tá, só um pouquinho, só hoje, deixa, isso em qualquer faixa etária. Esse pouquinho deixa, rola... Eu vejo mais velhos, eu não sei para você, mas assim... É interessante isso. Para mim, os meus clientes mais velhos, quando eles estão num relacionamento mais fixo, e aí eu não sei, não necessariamente namorando, mas assim, estando juntos, não usam mais camisinha, tá? Não, mas é por causa da própria cultura. Mas é cultural. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mas o homem mais velho, que eu estou dizendo bem mais velho, tá? Eles têm uma dificuldade maior de manter a ereção.
certo? De manter a ereção o tempo todo, depois dos 60. Depois dos 60. Até antes mesmo. O homem, até antes. Mas eu estou dizendo o seguinte, os homens mais velhos, eles têm uma dificuldade de manter a ereção. Não que eles não tenham, mas nem todos, claro. Mas tem dificuldade. A não ser, sem tomar remédio, sem tomar estimulante sexual, tá? Então, eles têm uma dificuldade. Então, a camisinha ali para eles atrapalha muito, né? Porque se eles não mantêm a ereção o tempo todo... Mas, Sandra, aí é que eu falo essa questão. Aí como é que funciona? A minha pergunta é essa, como é que é isso? A gente está falando de sexualidade, não é? Então, sexualidade é para você, como eu falo de novo, é desfrutar. Né? Então, não necessariamente é genitália o tempo todo. Não é preciso a ereção todo o tempo para você estar desfrutando sexualmente de uma relação. Mas se a ereção se perde, não tem que tirar a camisinha? Como é que fica aquela camisinha ali solta ali? Mas o caso é o seguinte, vamos por partes. Primeiro, a ereção masculina. Pico do homem é 18 anos, 19 anos, 20 anos. Depois vai vendo não é queda, não é isso, mas vai havendo um platôzinho ali, uma camada, e vai, ao longo do tempo, ele realmente tem uma dificuldade maior, às vezes, de se excitar, de manter a ereção, mas a sexualidade dele está muito bem obrigada. Se ele for com um cara saudável, talvez manter a ereção durante muito tempo, e também a natureza é sábia, né? Era para se envelhecer juntos, não um cara de 60, de repente querer transar da mesma forma com uma garota de 20. Aí vai ter um baita problema de conseguir ter aquela ereção quando ele tinha 20 anos, não vai ter. Ele vai se adaptando a isso. A camisinha, se ele entender que aquela camisinha é bom para ele, que perca a ereção e mude a camisinha e tire a camisinha, quantas vezes for, faça disso uma brincadeira, uma coisa lúdica, uma coisa bacana, a mulher que esteja com ele também, transite nisso, vamos embora, vamos tentar de novo. Agora, o caso é que eles trazem muitas vezes isso. Um cara de 60 não foi criado com camisinha, realmente não foi. Um cara que tem 60 anos hoje em dia, há 40 anos atrás, a camisinha não era essa coisa toda. Né? Pelo contrário, 40 anos atrás estava com aquele negócio de questão de pílula, etc. e tal, passaram tudo para a mulher, né? No sentido de que é ela que tem que se prevenir. Então é uma questão também do pensamento, que relação é essa que o cara está tendo, em que ele não pode perder a ereção, e que ele tem que, vai atrapalhar. Aí depende do que é atrapalhar, né? Porque você vai atrapalhar... Mas não pode atrapalhar ele mesmo? Mas isso que eu estou perguntando. Tá falando. Se de repente tem a leveza e a intimidade ali na relação, pode ser mais leve. Aí, como ela mesmo falou, pode ir para o lado da diversão, porque isso é se divertir, isso é estar junto. E aí, começa de uma outra forma, experimenta outras possibilidades. Vai vir a ereção depois. Exatamente. A ereção não precisa ser constante. Você tem a pele, é o nosso maior órgão. A pele é o nosso maior órgão. E a gente quase não explora. Sexual. Mas assim, você junta as duas coisas, você vai da ponta do dedinho do pé até o fiapo do cabelo e vai explorar isso. Por que tem que ficar ali na genitália? Não precisa ficar. Ela faz parte, é boa? Mas você pode explorar. É desconectar um pouco disso, de que você pode. É um parque de diversões, o nosso corpo. É verdade. Que seja, vá curtir esse parque, vai ficar só num brinquedo. Sabe assim, vai para outro. É verdade, ótima essa, né? Muito bom, é mesmo. E tem camisinha, gente, tem camisinha de brincadeira, tem camisinhas de vários tipos, de textura disso, de cor. Quer dizer, vai... mais fina, tem de tudo. Pois é, não é por aí. Agora, eu queria saber o seguinte, e nessa quarentena, vou perguntar para a Sueli e vocês debatem, nessa quarentena que está tendo, como que o casal pode fazer, está falando exatamente isso de brincadeira, mas como que o casal pode fazer para manter o desejo, para manter a sexualidade, pelo menos dentro de um padrão, porque pode diminuir, claro, em casa, dessa forma, com estresse, com ansiedade, desse momento todo novo que a gente está vivendo, eu acredito que pode ter acontecido de muitos casais cheio de afazeres domésticos, criança pequena, todos estão com comprometimento. Sueli sumiu. Com comprometimento, já vai voltar, ela saiu. Com comprometimento. Oi? Oi. Foi aqui ou foi aí? Foi você.
Foi Então, você. repete a pergunta, vai. Não, eu estou dizendo o seguinte: nesse momento de ansiedade, de estresse, de insegurança, de incertezas, os filhos pequenos em casa, adolescentes em casa, as crianças pequenas, home office, marido e mulher, eu tenho acompanhado, principalmente no LinkedIn, né? Eles contam muito isso, dos problemas que eles estão tendo com as crianças pequenas, de ter que fazer aulas online, que tá uma loucura isso. Você tem criança pequena, né, Suelen? Eu não sei como é que tá, que eles sofrem, as crianças não estão acostumadas, então, e eles ao mesmo tempo sentem saudade, enfim. Então, o estresse, mais aquilo que a gente falou, tendo que cuidar da casa, de repente o homem fica de pijama, a mulher fica de penhoar, aquela coisa. Como, com isso tudo, com a experiência de vocês, com a sabedoria, porque a gente não tem uma resposta para esse momento tão inusitado que está acontecendo, mas como que ele pode minimizar isso para que dentro de tudo isso não se perca, que o homem e a mulher consigam manter um desejo, manter, mesmo que não vá ter uma relação sexual, não sei como cada um tem, né? Cada casal é diferente tantas vezes, sei lá, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, mas como pode manter isso para isso não se perder e não atrapalhar o relacionamento do casal, não é o relacionamento sexual, é que a falta do sexo, ou a falta do desejo que pode acabar acontecendo por essas coisas todas, possam influenciar no relacionamento do casal. Porque então, como... Fala, quer falar? Não, pode falar, é isso. Então, como a Sheila já tinha falado lá um pouquinho antes, e eu sempre falo isso nas minhas lives, nos meus atendimentos, como tudo mudou, eu acho que você também precisa mudar. E muitas coisas mudaram dentro de casa. E, assim, você realmente, se você está trabalhando em home office, não dá para você ficar de pijama o dia inteiro. E aí não dá porque não é saudável para você enquanto está trabalhando e não é saudável para o seu relacionamento. Porque imagina você tá toda hora olhando o seu marido e aí você vê ele com aquele short que fica com as coisas todas soltas, sabe? E aí, pô, não é legal você ficar vendo de repente um saco no meio do dia, entendeu? E você olhar e ver ele com uma blusa, sei lá, que tá puidinha, ou um pijama mesmo, aquele pijaminha, né, de botãozinho e tudo. Isso acaba diminuindo o desejo sexual. E eu te digo, principalmente, não sei se vocês já viram aqueles memes que eu, enquanto num atendimento, sei lá, num home office sem vídeo, aí a pessoa toda assim, e com o vídeo ela toda bonitinha. E aí isso que me chama a atenção, porque assim, você tem que estar bem para você, em primeiro lugar, né? Eu acho que você precisa se vestir bem, você se perfumar, você tomar um banho de manhã, você colocar uma roupa bonita para você, em primeiro lugar, tanto homem quanto mulher. E, claro, se você está num relacionamento, isso é bom também para o outro, né? Porque faz bem para a relação. Isso ajuda, isso contribui. E o que eu posso dizer também, por exemplo, é que, assim, algumas coisas precisam acontecer. Por exemplo, um bom dia já diferente, com um beijo. Hoje em dia, as pessoas não beijam mais de língua. As pessoas hoje só querem saber de dar a bitoquinha. E o quanto que é importante você chegar e, de repente, em algum momento do dia, tá? Não é toda hora, não, mas, de repente, você voltar a ter esse hábito de namorar o seu marido, sabe? De você, de repente, combinar de a quinta-feira de noite nós vamos jantar juntos, em casa. E aí, pede comida, faz alguma coisa, se você, de repente, não quiser ou não puder ir para a cozinha. Mas, assim, colocar rotina em alguma coisa em que tá tudo sem rotina. Porque isso acaba sendo ruim. E aí, às vezes, assistir um filme num final de semana, sabe? Às vezes, um beijinho diferente, às vezes, um dormir de conchinha. Coisas que vão fazer para acrescentar a relação. Mas aí isso exige uma consciência, né? A pessoa tem que estar... Vamos começar, então, quer dizer, as pessoas têm que perceber que estão num momento diferente, então, em vez de se estressar com essa, de repente, falta de atenção um do outro, falta ter essa consciência que vão precisar, justamente por esse momento que estão passando, fazer algo ficar mais atento um ao outro, né? E atento a si mesmo. É por isso que eu digo que a base da relação é a comunicação, porque se você não tem um diálogo aberto na sua relação,
fica difícil de você falar, às vezes, os seus desejos, as suas vontades. Então, é muito importante você ter esse diálogo. Porque se você não consegue conversar sobre essas coisas, por exemplo, com o seu cônjuge, caramba, então tem alguma coisa aí que, de repente, não tá tão... Não tem uma liga, não tem alguma coisa assim. Fala, Sheila. Não, eu ia falar justamente isso. Eu acho que a questão do diálogo é fundamental. Assim, talvez as pessoas... Aquela coisa do sexo oral, né, da oralidade, né? Começa... Se você estava tendo problema antes e nem estava percebendo, agora ficou flagrante. Agora, com certeza. Então ficou flagrante. Então não foi a pandemia. A pandemia acelerou de uma dose cavalar determinadas dificuldades. Né? As pessoas falam das crianças, né? Mas quantas crianças teriam horário de dormir? Quantas crianças tinham uma rotina que você realmente sabia dela? Você está começando a tomar conta agora, porque foi obrigado. Os pais não estavam acostumados a ensinarem aos filhos. Também, pai e mãe não necessariamente teria aqui. Por quê? Porque tem a escola. Então, de uma hora para outra, está todo mundo tendo que fazer várias atividades que não estavam no hábito deles. Então, isso tudo, realmente, querer até aquela coisa de romancear, vai ser difícil. Então, teria que dar um passo para trás, né, para estabelecer essa rotina do diálogo. O que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, se dá para um, se dá para outro. Não é no automático, que veio tudo muito automático, né? Assim, no início da pandemia, aquela coisa, estava todo mundo lá, fazer ginástica, fazer isso, fazer aquilo. E, na verdade, não é assim, não é essa tudo super up, não é. Eu lembro desses memes. Pois é, então agora é aquela coisa assim de que caiu a ficha e vamos recuperar a questão. Começa com o diálogo, não adianta ficar... Aí aquelas dicas, né? 10 maneiras de você enlouquecer seu marido na pandemia, 50 de enlouquecer a mulher. Gente, não vai enlouquecer, você vai enlouquecer em outro sentido. Não no que você está querendo, né? Porque está todo mundo fragilizado. Tanto o homem quanto a mulher, dentro das dinâmicas do que é isso aí, esse confinamento, houve uma fragilidade. Agora, eu acho que a gente sai melhor disso. Eu acho que a gente pode sair bem melhor disso. Eu acho que os casais, até a partir disso, que vão ser, entre aspas, obrigados a estar ali e criar um diálogo, de repente, que não tinham, isso pode também... Muitas uniões estão se desmanchando, tá? Muitas. Inclusive, eu coloquei uma pesquisa sobre isso, me deu um jeito aqui no braço, coloquei uma pesquisa sobre isso, e eu falei o seguinte, Sandra, né, eu acho que não é o momento de ninguém tomar nenhuma atitude decisiva na vida agora, muito menos uma separação e um divórcio, porque nós estamos passando um momento totalmente inusitado. Então, hoje pode estar sendo tudo muito complicado, mas eu acho que tem que se encontrar outras formas e deixar para qualquer decisão pós-pandemia, tá? Olha só, tem até coisas ruins, assim, coisas que não são bacanas, bem ruins, que até também estão vindo à tona para uma maior abertura, que é a questão da agressividade contra as mulheres dentro de casa. Verdade, que teve um aumento de 50% no Rio de Janeiro. Não, mas de divulgação. Que bom, assim, no sentido de que a gente está podendo divulgar e está tendo campanhas. Então, quer dizer, uma coisa que estava por baixo dos panos, que era, sei lá, uma vez por semana, agora a mulher apanha quase todos os dias, está tendo uma conscientização social, né, de comunidade mesmo, que está colocando campanhas para ajudar a isso. Então, quer dizer, tem várias coisas. Os pais mesmo, tem vários pais que estão muito mais próximos dos filhos, que começaram a descobrir que tem filho em casa. Eu postei até uma pesquisa também sobre isso, linda essa pesquisa, que os pais homens... Né, os pais homens estão tendo uma possibilidade de uma aproximação, uma reaproximação. Teve um pai que deu um depoimento e falou assim, nossa, eu não tinha nunca visto meu filho dessa forma, sabe? Legal. Então, tem uns que estão se estressando, né, que já são estressados. Esse cara se estressa também, Sandra. Mas ele está conseguindo ver o lado bom, ele está vendo os ganhos que ele está tendo. E eu acho que isso aqui é bacana, entendeu? Porque não tem como uma pessoa não se estressar em 3 meses de confinamento, entendeu? Com os filhos. Não, mas com criança pequena em casa. Mas se você olha os ganhos, né? Se você coloca na balança e pesa mais o lado bom, isso já está valendo, isso é ótimo. Entendeu? E fica agora, eu queria
Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente meio que... Já tem mais de uma hora que a gente está falando, eu acho que vocês têm compromissos, né? Então, eu queria, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês duas, como vocês imaginam que as pessoas vão se relacionar pós-pandemia? Assim, pessoas que eu estou dizendo, principalmente as pessoas solteiras, tá? As pessoas casadas, tudo bem, a gente pode, pessoas que têm namorados distantes, eu estou falando das pessoas solteiras, que não tem ninguém. Como que vocês acham? Vocês acham que isso pode trazer uma nova forma de se relacionar, até mais saudável, onde o conhecimento venha antes do sexo? Porque hoje em dia você sai com a pessoa, muitas vezes, independente da idade que você tem, você sai uma vez, ou naquela vez mesmo você já tem a relação sexual, ou num segundo encontro, no máximo num terceiro. Talvez com isso, o risco que você corre de você sair com a pessoa, que as pessoas vão começar a sair, tá tudo abrindo, vão começar a sair de máscara, não sei o que, mas vão começar a sair e vão começar a ter encontros. Mas será que isso vai trazer uma coisa das pessoas se conhecerem melhor, de criar um vínculo maior antes do sexual, e que isso pode trazer uma melhora nos relacionamentos, sair desse relacionamento que está se falando tanto, que é relacionamento líquido, que a gente está vivendo tanto, que é tão ruim, na verdade, né? Porque você tem lá, você pega o Tinder, pega o que foi e vai passando. Esse não, essa não. Não, peraí, volto para cá, essa não, esse sim, essa não. E os relacionamentos ficaram uma coisa muito fácil de você trocar, o que na verdade não é fácil, porque isso traz consequência, mas é aparentemente fácil. Então, será que isso vai poder também nesse aspecto ser reformulado para melhor? O que vocês pensam? Sheila, primeiro, porque a outra pergunta eu fiz para a Suelen. Boa pergunta. Eu não sei, eu não gosto de generalizar. Assim, eu acho que é muito complicado essa questão de o que vai realmente acontecer. A gente não tem, ninguém tem a bola de cristal. Não vai ser por causa da pandemia tão de repente assim, a gente não vai ver essa mudança de conscientização, acho que tão rápido assim. Eu acredito muito assim, talvez não seja a questão de você transar na primeira noite. Para mim não é esse o problema. Eu acho que a dificuldade é o que as pessoas estão querendo com a outra nessa primeira noite. O que vem muito complicado, e que pelo menos eu sinto em consultório, é que a pessoa vende uma ideia para o outro, que na verdade ela talvez não tenha nem consciência do que ela está passando para o outro. E depois vem uma frustração. As pessoas estão muito cheias de frustrações, ou então de que não estou nem aí. Esse não estou nem aí também me causa estranheza. Né? Porque você está tendo um encontro com o outro para quê? Né? Para que você quer com aquele outro? Né? E aquele outro com você? Então, o online, para mim, veio para ficar realmente, até para perder um pouco ainda do preconceito que existe. Eu sempre falei, os encontros online não é uma novidade, já tem há 20 anos. Na época do mestrado, eu fiz um trabalho em cima do torpedo aos como é que é? Os sites de relacionamentos. Então, os sites de relacionamentos ainda são vistos com certo preconceito. Aqui no Brasil, principalmente, né? Como se você não tivesse competência. Não é mais. Como se você não tivesse competência para tal, etc. e tal. Então, quer dizer, eu acho que isso vai começar a mudar. É mais um meio de você conhecer alguém. Né? A ideia seria realmente, então, já que você está online, então vamos bater papo. A pandemia está podendo permitir a isso, né? Não, mas eu tenho que sair com o cara porque ele já está se falando há 3 meses, há 2 dias, há 1 hora, então a gente tem que se encontrar, e de repente a pandemia permite que você alongue esse papo aí, sem essa urgência de ter que dar beijo na boca e tem que transar na primeira noite, ou etc e tal. Mas eu acho que ainda acho que, de novo, o que você está querendo? Né? Assim, eu sempre falo com as pessoas... Qual a finalidade, clientes, né? O que você está querendo? Você está querendo encontrar alguém para quê? Quer namorar? Não tem nada demais em querer namorar. Não tem nada demais em você querer casar. Não tem nada demais. Se o outro sentir que essa mulher quer casar, então sai fora. Nem entra, nem sai com o cara. Se você pisa em ovos,
Porque o cara, o que vai pensar de você? Que você está querendo casar, namorar? É isso, né, que você está querendo. Ou ele mesmo. Ele também está querendo namorar. Então, se está querendo namorar, qual é o problema de falar, gente? Qual é o Depois problema eu de queria deixar falar uma claro? coisa sobre isso, de você está falando do namorar, mas antes eu queria que a Suelen também respondesse isso, né? Como você imagina que as pessoas vão se relacionar pós-pandemia? Então, Depois eu queria falar sobre o peso do namoro, por que está com esse peso todo hoje? Assim, o que eu penso Pra gente também terminar. é que não dá para a gente dizer como uma regra, né, de como vai acontecer. Eu acho que só a experiência, só experienciando, só experimentando, só o tempo que realmente vai poder dizer. Mas eu acredito que teria um ganho muito bacana, né, como a Sheila estava falando, de você conhecer mais a pessoa, se essa for a sua finalidade. Porque, assim, se às vezes, de repente, é só um encontro sexual, ok, é aquilo que a gente estava falando lá, né, da Selma com o namorado. E você ser responsável pelas suas escolhas, né? Agora, se você quer algo mais, que você possa verbalizar, que você possa ter isso claro dentro de você. Por isso que eu digo que quando você se conhece, né, você ter esse autoconhecimento e você saber, isso ficar claro para você, você não tem que ficar contando historinha ou inventando, né? É aquela coisa de você não falar, né? Você não ser clara para o outro. Diga e vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu acredito que isso vai melhorar as relações, sim, se você realmente ir com esse lado de que você pode conhecer mais o outro, você pode entender muito mais o todo da pessoa, o ser humano que está ali na sua frente, do que exatamente tipo uma coisa mais carnal, né? Mais Sabe sexual. por quê? E aí a porque coisa da sexualidade que a gente veio falando, né? Aí a gente faz um encontro da sexualidade, não um encontro de um ato sexual em si. Do prazer, né? Eu acho isso importante, porque o que eu vejo, né, o que eu ouço é que, por exemplo, as mulheres saem, atualmente, né, antes pandemia, né, acabam conhecendo o cara em algum lugar, isso independente de idade, tá? Saem e ficam esperando que no dia seguinte o cara dê um telefonema. E muitas vezes o cara não dá, porque foi apenas um ato sexual para ele. E para ela, não. A mulher sempre, de alguma forma, ela, pelo menos grande parte, está esperando alguma coisa. Então, eu acho que, e há uma frustração muito grande pelas pessoas que conversam comigo. Há uma frustração. Poxa, mas nem falou nada, sumiu, não me deu nem um bom dia. Poxa, eu me entreguei, enfim, isso rola, é uma realidade que acontece. Não adianta dizer que não, que acontece. Mas, Sandra, então, ela falou para ele, ela disse realmente no papo, na conversa, que realmente está querendo um relacionamento? Quer pelo menos começar alguma coisa? Não sei, mas que isso muitas não realmente dizem. Mas o que eu tô dizendo, mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora, talvez, com isso que está acontecendo, esteja havendo essa possibilidade dessa conversa maior, de poder se expressar melhor e falar mais, e na hora que fosse, e até nem se encontrar, porque estão em momentos totalmente diferentes. E tem uma coisa também que as mulheres não pensam muitas vezes, e que acontece também. Tem homens que, por ser a primeira vez, por eles não terem intimidade com elas, eles acham que mandaram mal. Como eles acham que mandaram mal, eles não ligam no dia seguinte. Não é por causa dela. Né? Porque ela tá achando que, às vezes, ela que não foi bacana, parará. E, na verdade, são eles. Eles não se sentem bem. Por quê? Porque muitas vezes não tiveram o desempenho que é programado para eles, que eles já botam na cabeça, então eles somem. Agora, por que sumiram? Não tem nada a ver com elas. Esse que eu falo do desencontro. É o desencontro dos desejos. Gente, a gente já passou aqui, olha só. Então, eu acho que essa resposta ficou, que era a resposta com que eu queria encerrar, né? Era a pergunta que eu queria encerrar, que é exatamente como vocês pensam que vai ser o sexo. Acho que a gente falou de muita coisa, é um tema muito vasto, que tem muita coisa para se falar ainda sobre isso. Eu gostaria até de convidar vocês de novo para a gente continuar um outro dia, sabe? Porque ficou muita coisa. Eu queria falar do namoro, não vou falar aqui agora, né? Desse peso, por que o namoro tem esse peso hoje, que antigamente não tinha, entendeu? Namorar era uma coisa, poxa, sabe? Não deu certo, mas você namorava. Hoje em dia, não, você fica, entendeu? Namoro é casamento, quase. O namoro hoje virou noivado, entendeu?
Mas isso eu gostaria até da gente conversar sobre isso no outro momento, porque eu sei que vocês têm a todo de vocês, e, enfim, eu quero agradecer, foi muito bom, vai ficar gravado, tá? Então, quem não pôde assistir, seja o que motivo for, a gente vai poder colocar nas nossas outras redes sociais, para que as pessoas realmente possam ter acesso. Eu achei que foi maravilhoso, sabe? Muito bom mesmo, gostei demais. E agradecer também quem passou por aqui, quem está aqui, que eu fiquei olhando aqui de vez em quando, que eu fiquei acompanhando no celular o que estava acontecendo, que é diferente do que acontece aqui no computador. Sim. Tá? Do que acontece. Então, depois a gente fala offline, tá? Tá bom. Um beijo para todos que estiveram aqui participando. Foi um prazer, Sheila, estar com você. Muito bom. Espero te ver de novo. Também. Obrigada, foi um prazer, Sueli. Sandra, um beijão, obrigada pelo convite. Obrigada a gente combina uma próxima. Sandra. Um beijo grande. Beijos em todos. Beijo. Vou finalizar, hein? Tchau. Tchau. Gente. Obrigada pela presença. Tchau.